Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Quem me acompanha lá no Instagram, comentei lá que eu ia fazer um vídeo de uma carteira de fundos imobiliários mostrando o conceito que tem que você poderia estar aplicando para ver se isso encaixa no seu perfil, no momento da sua vida, né? Isso, lembre-se, não é uma recomendação, é uma estrutura que eu mostro, como é que eu busco, quais os conceitos que eu utilizo para que você possa também estar aplicando aí e até mesmo adaptando aí, balanceando a sua carteira. No primeiro vídeo eu falei lá de fundos de recebíveis, que o peso era de 40%. Agora nós vamos falar de ativos logísticos. Me fala, você já tem na sua carteira ativos logísticos? Se tem, fala aí para mim. Vem comigo. Segundo vídeo de 4. São 4 fases, senão isso aqui ia ficar gigantesco, mas pelo menos mostrando para vocês qual é o raciocínio e o conceito que eu apliquei para que vocês também possam buscar. Aqui eu vou ensinar para vocês aonde olhar e como olhar e qual site peguei para que você consiga visualizar e acompanhar a sua carteira. Não é para fazer o que eu estou falando aqui, sem sombra de dúvida, né? É para você olhar para você e ver o que você pode estar fazendo ou até mesmo aproveitando, dependendo. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu fui lá no site do Find Explorer, filtrei todos os fundos logísticos. Aí eu levei ele para um Excel e apliquei alguns filtros. O primeiro filtro importante para mim é sempre a liquidez. Eu gosto de liquidez para que se tiver uma dor de barriga ou se eu quiser realizar lucros ou não, estou nele. O segundo é o tamanho dele, o patrimônio que ele tem, qual o tamanho do fundo lá. Dividend Yield, ele é um indicador, porque ele pode ser atrapalhado, porque se ele de repente distribuiu ou vendeu alguma coisa, ou teve uma rescisão, ele pode atrapalhar essa métrica. Mas ele é um indicador, é um cheiro para que você possa visualizar. Olho também as taxas de vacância física e a vacância financeira. A física é menos 10 que eu coloquei e a financeira é menos 5%. Cheguei em 3 que eu sugiro estar colocando na carteira, sempre diversificando aqui, é a alma sempre do negócio, né? Então, a diversificação me trouxe o XPLG11, o VILG11 e o BTLG11. Aí eu fui num outro site que também faz com o mesmo conceito, que é o Status Investing. Lá você consegue filtrar e até comparar os fundos. Só que aí você tem que sempre tentar achar banana com banana para com que a comparação fique um pouco mais realista. E lógico, abrir os fundos para ver o que ele tem. Então nessa sequência que eu acabei de falar para vocês, o Dividend Yield, começando do XPLG11, 5,63 contra 5,53 e 5,49. O P dividido pelo VP, que é o cheiro do indicador, se ele está sendo muito caro ou barato, está sendo comercializado, 1,13, 1,08 e 1,16. 1,010 já acaba ficando um pouco preocupante e aí você tem que visualizar o que está acontecendo com a euforia do mercado. Então, de repente, você olha lá para ver se isso está balançando alguma coisa, ok? Olha sim o percentual de caixa. Se vocês olharem agora o percentual do caixa do GPLG11, 21%, eu vou estar falando para frente o que é esse montante todo, porque se você tem o dinheiro no caixa, no fundo, isso é mau negócio, porque ele tem que fazer girar, ele tem que comprar coisa, ele tem que alugar ou ele tem que distribuir, ok? E também a liquidez diária média dos três. Olha só a liquidez do GP, 9.951, do VILG 614 e do BT 7.812. Taxa de vacância e taxa física, na mesma sequência do XPLG11, ficou em 9,20, está abaixo de 10. E a vacância financeira, 4%. E eles têm 13 ativos. O BTLG, 0,012 ativos. E o VIG11 também, 0,012 ativos.
está com uma taxa, os dois segundos estão com uma taxas melhores. Então, vamos começar aí do XPLG11. XPLG11 ele é administrado pelo Vortex, administrador de títulos e valores imobiliários. Recentemente eles fizeram aí a sua 5ª emissão de cotas, capturando em torno aí de 720 milhões. Eles têm em caixa, que eu falei para vocês, 21,21, aproximadamente 482 milhões, decorrente justamente disso. Eles já alocaram grande parte e agora eles estão estudando comprar imóveis localizados no Espírito Santo e São Paulo, que atualmente estão aí em fase de due diligence. O dinheiro está indo para algum lugar, beleza? O preço atual desse fundo agora é 123,35, tem uma taxa de administração de 0,95 ao ano, tem uma taxa de performance de 20% e do que exceder do benchmark de IPCA mais 6 ao ano. E tem mais de 235 mil cotistas nesse fundo. Comentei com vocês que eles têm 13 ativos que somam aproximadamente 736 mil metros quadrados em 6 estados. Dos 13 ativos, 7 estão em São Paulo. Então você vê que ele tem uma força muito grande em São Paulo. Eles estão distribuindo dividendos recorrentes, razoáveis, vamos dizer assim, mas se nós compararmos com janeiro de 20, teve uma queda de 9,37, sendo que o último, que é de competência janeiro 21, a distribuição está sendo de 0,58, que é um dividendo razoável no mix de uma carteira, que de repente na carteira eu mostrei lá que tem gente pagando 1, outros pagando 60, 70, então no mix sempre nós temos que estar diversificando, beleza? Vamos para o segundo, VILG11, ele é administrado pela BR Trust. Uma coisa interessante dele que aconteceu, ele entrou com mandato de segurança buscando a isenção do recolhimento do imposto de renda sobre ganhos líquidos obtidos nas cotas de outros fundos. Então ele vai lá, compra as cotas de outros fundos, ele está reclamando isso. Se isso gerar alguma coisa positiva, vai abrir uma porta enorme para os demais fundos, porque tem fundos e fundos, por exemplo, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Então tem um monte de fundos que compram cotas, investem o caixa à parte comprando em cotas. Então se isso der, vai abrir uma porta grande para isso. Tem que ficar de olho nesse mandato de segurança que eles fizeram aí. Então o caixa deles estão aplicados tem de 345 milhões, sendo que 54,5 milhões estão em cotas de outros fundos com liquidez elevada. Por isso que eles estão correndo atrás aí desse mandato. E tem em torno de 67 milhões em obrigações de longo prazo. Então eles estão com um caixa robusto que sobrevive há muito tempo aí. Tem um preço atual hoje de R$ 122,97. O fundo foi construído lá em maio de 2016, uma taxa de administração de 0,95 ao ano, e aí vem uma bíblia, meu. Eles têm taxa de performance da seguinte maneira, é 20% da soma dos rendimentos efetivos distribuídos no período que excederem a rentabilidade do IPCA, acrescidos de um spread de 6% sobre o total integralizado das cotas do fundo. Porra, então o cara recebe uma bala ainda além de tudo. Ele tem mais aproximadamente 109 mil cotistas nesse fundo. Tem 12 imóveis, tem 46% em Minas Gerais, 23% em São Paulo, 16% no Rio, 10% no Rio Grande do Sul, 5% no Espírito Santo. Sendo que dessa carteira toda, desse portfólio que eles têm, 46% dos clientes, quem são? É Tokstok, é Magazine Luiza, Ambev e L'Oréal. Então tem uma certa centralização aí em pesos pesados. Como eu comentei com vocês, taxa de vacância física e financeira, 0, não tem nada. Dividendos que ele vem distribuindo, competência de janeiro,
foi de 0,60 contra 0,68 de janeiro do ano passado, uma queda de aproximadamente de 11,76%. Então 0,60 é um dividendo ainda razoável. Vamos para o terceiro agora. O BTLG11, ele é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros. Ele, na sua nona emissão, ele capturou cerca de 600 milhões. E desses 600 milhões, 85 ainda estão em vias de ser alocado, tá no caixa. Qual que é o risco? Se ele não alocar isso, pode levar a um possível aumento dos rendimentos no médio prazo. Então isso ele pode trazer uma certa, não volatilidade, mas certo um número irreal para que você possa visualizar uma distribuição maior, sendo que está no caixa dele. Isso é uma parte ruim. O preço atual dele hoje é 117,15, tem uma taxa de administração de 0,9 sobre o valor do mercado, ok? Taxa de performance não tem e tem em torno aí de quase 63 mil cotistas. Vem distribuindo dividendos recorrentes também. Competência de janeiro foi 0,60 contra janeiro de 2020 foi 0,7381, uma queda de 18%. Então, deu uma balançada. Dos 12, 8 estão em São Paulo. Então, também tem uma concentração em São Paulo. Taxa física de vacância e taxa financeira, zero para eles também. Então, eles são bem controladinhos disso. A parte que vocês sempre tem que ficar de olho é, se você olhar lá o meu primeiro vídeo, quando eu falo do recebíveis, tem lá uma diversificação e o logístico também aqui tem outro tipo de diversificação, sempre focado em clientes, em regiões que eles estão fazendo, saldo de caixa e liquidez. Essa é a parte importante que você tem que ficar sempre ligado ao escolher. Então escolhemos alguns fundos lá, escolhemos aqui mais 3 fundos aqui, e vamos no próximo escolher agora 3 híbridos com um peso menor, porque lembra-se que eu balanceei nessa suposta carteira que vocês vão olhar, é que 40% de recebíveis, 25% de logística, 20% de híbridos. Vou dar uma estudada, vou ver o conceito e venho falando em outros vídeos aqui também para você sobre a continuidade disso. Mais CQ Investimento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, aí, nos ajude aí e vamos ganhar dinheiro. Vem!